Pessoal, nós vamos estar trabalhando a nossa aula. O que motiva o ser humano a estar fazendo arte? Então, a arte é a habilidade que o ser humano tem de expressar suas habilidades com as cores, com os sons, com os movimentos. Então, tudo isso é arte, né? Então, o ser humano, desde a pré-história, deixa seus registros gravados através das cores, das imagens, das fotografias, né? Cravados nas cavernas, no qual nós temos a primeira pergunta, né? Então, observe a figura representada. Então, você vai ver uma posterior, nessa, todas as duas têm uma linguagem artística. O que é a linguagem artística? Conta um processo. É uma pintura rupestre localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, local rico em exemplares de manifestações de atividades gráficas desenvolvidas por grupos em transformação. Aqui nós temos uma segunda arte desenvolvida por um brasileiro chamado Arthur Bispo de Rosário. Nesta obra de Arthur Bispo de Rosário, retrata-se um artista contemporâneo, moderno, né? Você verifica que é uma blusa no qual ele caracterizou com várias cores, com vários cordões, né? Então, Arthur Bispo desenvolveu várias obras de 40 até 1980. Viveu em um manicômio durante todo o período de sua produção artística, sendo reconhecido posteriormente como um grande nome da arte brasileira. Então, desde 45 mil anos atrás, o homem já vem protagonizando a chamada explosão crítica, né? Com pinturas rupestres em cavernas, né? Então ele fazia seus desenhos, suas obras, e através de pedras, pequenos artifícios, pedra polida, ele desenvolvia as suas obras, né? Aqui nós temos a linguagem da arte. Então a arte é uma espécie de linguagem, ela traz uma emoção, ela conta uma história, né? Então aqui nós temos linhas, superfície, volume, luz e cor. Então esses são os elementos da linguagem artística, né? Então são eles: linha, superfície, volume, luz e cor. Com poucos elementos, nem sempre reunidos, formulam-se obras de artes de estilos e técnicas diferentes. Aqui nós temos Cândido Portinari, né? Aqui nós temos duas importantes obras de Cândido Portinari. Na primeira obra, ele retrata o escravo que chegou no estado de São Paulo para trabalhar na lavoura de café, e na segunda ele retrata o nordestino, né? Aqui chamado de retirantes. Então retrata o povo magro, sofrido do Nordeste, as crianças barrigudas, né? Então, o que ele fala que trazia para ele essas imagens? Eu sempre parto de uma composição abstrata para chegar a uma arte figurativa. Pense primeiro em linhas, planos e cores, mas em função de um tema que tenho em mente e, claro, portanto, que estes dois atos têm íntima relação. Então, primeiro ele começa do abstrato, daquilo que não existe, para depois chegar a uma obra figurativa. Aqui nós temos uma obra abstrata. A obra abstrata é aquela que não existe, né? Agora, aquela obra figurativa é aquela que se parece com algo, né? Por exemplo, essa figurativa nós temos um lago, um barco, né? Pessoas. Agora, nessa obra abstrata, o que temos é um conjunto de cores, riscos, né? Então, a arte figurativa é a arte baseada na representação de figuras ou objetos reconhecidos. A arte abstrata é o termo aplicado a qualquer arte que não represente figuras ou objetos reconhecíveis, ou seja, é uma composição que utiliza cores e formas sem a representação de algo reconhecível. Aqui nós temos, né, as duas. E é só. Um forte abraço.